dia, sétimo A e B. Aqui é o professor Jefferson Rafael e a aula de geografia de hoje é sobre aspectos da população brasileira. Nós vamos entender a dinâmica da população brasileira e do mundo também através dessa aula aqui. Por que a população tende a diminuir, por que outras populações tendem a aumentar e tudo isso na aula de hoje. Para começarmos, nós temos que ter a noção dos conceitos que referem-se à demografia, ao estudo da população. Que conceitos são esses? Vamos para os dois primeiros que trabalham juntos. População absoluta e população relativa. Ou população relativa pode vir com o nome de densidade demográfica. População absoluta nada mais é que o número de habitantes total de um país ou de uma localidade. O número exato. Aqui, ó. 2020, nós estamos aí em torno de 211 milhões de habitantes. A população absoluta do Brasil é essa hoje. Então, é o número exato de habitantes, o número total de habitantes. Já a densidade demográfica ou população relativa vai ser um cálculo. O cálculo é o seguinte: eu vou pegar a população absoluta, o número total de habitantes, e dividir pela extensão territorial. Extensão territorial é a área total do país. O Brasil hoje tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, como é a densidade demográfica brasileira? Eu vou pegar a população absoluta e dividir pela extensão territorial do Brasil. E isso vai dar em torno hoje de uns 25 habitantes por quilômetro quadrado. Essa vai ser a densidade demográfica ou população relativa. Como é que eu vejo isso nas questões? Professor, como é que eu vou ter essa noção de habitantes por quilômetro quadrado? Na seguinte forma, nós temos aqui, ó, densidade demográfica ou população relativa, vai dar o seguinte, ó, população absoluta dividido pela área, pelo tamanho. Ó. No Brasil, aqui, ó, de acordo com o último censo em 2010, o Brasil tinha mais de 200 milhões de habitantes. Então, a densidade demográfica ou população relativa do Brasil era de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a cada quilômetro quadrado no Brasil é como se estivesse ali habitando 24 pessoas. Pelo tamanho do Brasil, nós diríamos o seguinte, com essas informações, que o Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado. Por que não é povoado? Porque ele é tão grande que essa sua população não está totalmente distribuída em todo o seu território. Vão ter áreas ali no Brasil que não vai estar morando ninguém, ou área que vai estar morando poucas pessoas, e áreas que vai ter uma concentração de pessoas muito grande. Como é que a gente entende isso aqui, ó? Essa questão de populoso e povoado. Essa ilustração aqui vai dar uma noção bem melhor para vocês, ó. Eu tenho 4 países com populações diferentes, mas não deixam de ser países populosos, certo? Vejam bem, as carinhas amarelas a população, a área verde a extensão territorial. Preste bem atenção. Por que o Brasil não é um país povoado? É como se o Brasil fosse o país C, certo? E o país D, ó, vê bem, a área verde é a área do Brasil e a população de amarelo. Veja, é um país populoso, vão ter muitas pessoas ali, mas não é um país povoado, porque a área verde não está totalmente completa pelas carinhas, ó, igual está aqui na população A. Já a população A é um país populoso e um país povoado, porque as pessoas estão bem distribuídas na área verde. Ó. Deu para entender essa parte de populoso e povoado? Para ser povoado, a população tem que estar bem distribuída em todo o território. E não é o caso da população brasileira, como nós podemos ver aqui nesse próximo mapa. Está vendo aqui, gente? A extensão territorial é o tamanho do Brasil, esse formato. Então, quanto mais escuro estiver aqui, ó, nesse mapa de distribuição da população, densidade demográfica, quanto mais escuro é onde tem o maior número de pessoas. Percebam que no interior do Brasil nós vamos ter áreas muito claras, porque não tem uma grande população. A população do Brasil está distribuída de forma irregular. A população do Brasil está concentrada na faixa litorânea e preste atenção nessa dica. A população do Brasil está distribuída de forma irregular e
A população do Brasil está concentrada na faixa litorânea. Beleza aí? População absoluta, densidade demográfica, para informar se o país é populoso e se é povoado. Tranquilo? Dando continuidade aqui aos nossos conceitos, nós vamos agora para a questão aqui das taxas, certo? Essas taxas são muito importantes também para o estudo da população. As duas taxas que trabalham juntas. Vamos lá logo nelas, certo? Taxa de mortalidade e taxa de natalidade. Taxa de mortalidade representa o número de óbitos, o número de mortes que teve naquele ano. E a taxa de natalidade é o número de nascimentos, certo? O número de pessoas que nasceram naquele ano. Ela se baseia de duas formas, certo? A cada 100 pessoas, quantas pessoas nasceram, e a cada 1000 pessoas, quantas pessoas nasceram. E serve também para a mortalidade. A cada 100 pessoas que moram ali, quantas faleceram? Ou a cada 1000 pessoas, quantas faleceram, certo? É só isso que vocês têm que saber. Mortalidade, número de mortes no ano. Natalidade, número de nascimentos do ano. As duas taxas, elas vão ter um cálculo, certo? E esse cálculo vai ser o crescimento natural ou vegetativo. Crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre mortalidade e natalidade. Se tiver nascendo mais do que morrendo, crescimento vegetativo positivo. Se tiver morrendo mais do que nascendo, crescimento vegetativo negativo. A tendência dos países ricos é ter um número de nascimentos pequeno, um número de nascimentos menor. Por quê? Quanto menor for o número de nascimentos, isso quer dizer que a mulher está inserida no mercado de trabalho e ela não vai, certo, naquele momento, querer ter um filho ali. Porque o filho, naquele momento, pode ser que venha atrapalhar a vida profissional dela. E também, um filho em um momento que você está se estabilizando, certo? Pode ser que venha atrapalhar a sua vida financeira. Então, é melhor você primeiro ter uma estabilidade financeira, certo? Ter seu emprego logo, para poder depois constituir família. Então, países ricos, eu vou ter um número de nascimentos lá embaixo. Países pobres, eu vou ter um número de nascimentos alto, tranquilo? E eu vou ter aqui também, gente, uma taxa muito importante, taxa de mortalidade infantil. Não confundam com a taxa de mortalidade, certo? A taxa de mortalidade infantil são crianças que não conseguem completar um ano de idade. Antes de completar um ano de idade, elas vêm a falecer por motivos de saúde, certo? Vai estar aí a assistência médica, questão de educação, se a mãe está bem informada para procurar o posto de saúde para fazer todo o pré-natal. Então a taxa de mortalidade infantil é muito essencial para o desenvolvimento de um país. Porque se um país tem as crianças que não chegam a completar um ano de idade, então os problemas são muito grandes. Tranquilo aí? Vamos lá. E essa taxa de mortalidade no Brasil, ela não é tão alta, mas também não é tão pequena. O Brasil fica aí num meio termo em relação a isso, que precisa melhorar muito. Saúde, educação e infraestrutura. Infraestrutura, no caso aí do Brasil, seria a questão da rede de esgoto, tratamento de água, para poder facilitar essas crianças completarem um ano de idade. Certo? Dando continuidade aqui ao nosso assunto, nós vamos ter aqui para vocês essa questão do crescimento populacional. Bem, outras taxas do crescimento populacional é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher vai ter. O número médio de filhos que ela vai ter no seu período fértil, onde ela está mais sujeita a ter um filho, que vai ser entre 15 e 49 anos. Pode ser bem para menos, que é o caso do Brasil, por conta de questões educacionais. Muitas mulheres acabam tendo filho antes dessa idade. Também não quer dizer que aos 15 anos tem que ter um filho. Não, isso aqui é uma média mundial. Tá bom? Beleza? A taxa de fecundidade é o número médio de filhos. E veja que a tendência brasileira é diminuir. Por quê? Diminuindo quer dizer que
a mulher está inserida no mercado de trabalho, a economia do país vai bem. Isso é um fator muito importante. Para diminuir também, eu tenho que ter a expansão, a difusão de métodos anticoncepcionais para poder evitar que venha a ter filhos antes da hora. Tranquilo? Ó, 1960, a média de filho para uma mulher era de 6 filhos por mulher. Então quer dizer que as condições não eram boas, mas mesmo assim as pessoas tinham muitos filhos. E em 2010, no último censo, 2 filhos por mulher. E a tendência do Brasil é que a mulher tenha um ou nenhum filho. Provavelmente até 2050, quando o Brasil assim está com a previsão de tornar-se um país desenvolvido. Um menor número de nascimentos, um grande número de adultos e um grande número de idosos. Isso quer dizer que vai ter aí um país desenvolvido, certo? Dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos aqui para essa parte final, idade e gênero. Na página 355 do livro de vocês vão ver aí que tem a pirâmide etária. A pirâmide etária, como tem aqui, ó, o gráfico que representa as quantidades de população masculina e feminina por faixa de idade. Como é isso? De 0, vocês pegam aí, ó, de vocês, na 355, de 0 a 19 anos é ali onde eu vou trabalhar o número de jovens. De 20 a 59 anos, de adultos. E de 59 e de 60 adiante, o número de idosos. Então, o topo, o número de idosos, o meio de adultos e a base de jovens. Tranquilo? A base de 0 a 19 anos, os jovens. 20 a 59 anos, o meio ou o corpo, os adultos. 60 ou mais é o topo, são os idosos. Então, na pirâmide etária, eu vou saber como é que está o desenvolvimento do país. Quanto maior tiver o formato de pirâmide, quer dizer que o país é um país pobre, é um país que passa por dificuldades. Por quê? Uma base larga, muitos nascimentos, muitos gastos para o governo. Muitos gastos para o governo também tem outra característica. Quanto mais nascimentos, quer dizer que a mulher não está inserida totalmente no mercado de trabalho, certo? O meio, o corpo, pouco número de adultos, quer dizer que a economia está baixa. Poucos adultos, pouca economia. E o topo, de 60 anos ou mais, estiver muito estreito, quer dizer que eu não estou com uma expectativa de vida grande, uma esperança de vida ao nascer. Que a esperança de vida é os anos, em média, que as pessoas viverão. É uma base que tem. Nasceu hoje, então eu tenho que ter uma base de quantos anos normalmente vai viver alguém da população do Brasil. Nós estamos em torno de 79 a 82 anos, sendo que as mulheres vivem bem mais do que os homens, certo? Isso é uma média, você pode ver bem mais, como pode acontecer algo que viva menos. Tranquilo? Já aqui, ó, na pirâmide etária do Brasil para 2020, vejam que ela já não tem mais aquele formato original de pirâmide. Então quer dizer que o Brasil está melhorando, ó. Base estreita, meio e topo bem mais largo. A ideia é essa. Quando pegar um assunto que nós vamos trabalhar na próxima aula de pirâmide etária, vocês vão entender bem melhor essa questão. Mas, por hoje, fica nisso aí, pessoal. Nós vamos ter uma atividade lá no sistema, vocês façam, que na próxima aula nós vamos interpretar melhor a questão de pirâmide etária. Fique em casa.